tudo bem? Olá, tô bem, e você? Bem também. Eu vou me apresentar e passo a palavra para você, tá bom? Combinado. Tá bom. Boa noite, pessoal. Meu nome é Graziela, eu sou idealizadora do projeto Mulheres Reais. É um projeto em que eu convido mulheres para vir conversar conosco, contar um pouco das suas vivências, das suas experiências e, quem sabe, assim a gente pode acrescentar na vida de outras mulheres. A nossa convidada hoje é a Ana Espósito, lá de Nova Lima, né, Ana? E eu vou te pedir para Sim. você se apresentar. Oi, gente, boa noite. Meu nome é Ana Luísa Reis Expósito, eu tenho 25 anos, sou filha de Damiana e Tamara Expósito, sobrinha neta, né, do Valdemar, do Bar do Valdemar. Sou mãe de gêmeos, né, eles têm 4 aninhos. Sou bacharel em Direito, sou empreendedora, sou dona de casa e estamos aqui, né, Grazi, para a gente conversar um pouquinho, para contar nossas vivências, né? Exatamente. Primeiro, eu quero agradecer que você aceitou o Imagina, convite, que você se achou imagina. muito corajosa, né, Obrigada, de vir prazer é todo conversar, meu. falar de um assunto tão delicado, mas que eu acho que é um assunto que pode agregar para muitas mulheres, né? Porque, Verdade. por ser um assunto delicado, ele não é tão falado, né? Então, só Verdade. para a gente contextualizar, para quem está entrando, para quem não te conhece, a Ana, ela ficou viúva há 9 meses, né, Ana? E Sim, as crianças tinham quantos anos? eles estão com 3 anos agora. Vão fazer 4 agora no final do ano, do mês. Sim. E aí, Ana, eu imagino assim que você é tão jovem, você acabou de citar, né, que você tem 25 anos, tão jovem, cheia de planos, de projetos, e de repente acontece isso. Eu queria que você contasse pra gente como que foi você, né, trabalhar isso e como que você teve que, ainda por cima, cuidar para dar essa notícia para as crianças. Como é que foi lidar com isso? Então, Grazi, começando um pouquinho lá atrás, tudo já começou com a gravidez, né? Que foi uma gravidez gemelar, embora na minha família já tenha, na verdade, né? Minha mãe, ela é gêmea, então já foi um susto, vamos dizer assim, né? Embora eh, eu já tinha, na verdade, né, genética, eu sempre sonhei, na verdade, que eu seria mãe de gêmeos, que eu teria gêmeos, que seria um casal. Deus sempre me mostrou, até o nome dos meus filhos mesmo, sabe? Então, tudo começou aí, né? E aí, eu continuei na faculdade, continuei indo, e até que eles nasceram prematuros, né? Mas conseguiram ficar super bem, ficaram super bem. E aí tudo, como você disse, né? De um dia para do dia para a noite as coisas mudam, infelizmente. E aí tudo isso foi muito recente, né? Tem 9 meses que o pai deles faleceu. Foi em dezembro, né? Do ano passado. E é uma reviravolta, né? Que acontece na vida da gente. É algo que eu pedi muito discernimento a Deus, sabe? Com eles principalmente, porque já é tão difícil para a gente, né? Para a gente conseguir, na verdade, lidar com as nossas emoções, lidar com tudo isso. E aí eles já te faziam um acompanhamento, né? Um psicológico, já tinham isso. E quando aconteceu tudo, a primeira coisa, na verdade, que eu falei com eles, quando eu sentei para conversar com eles, porque foi tudo muito imediato, eu tive que correr para resolver muitas coisas, a gente não consegue assimilar o que está acontecendo, né? Não aconteceu, não aconteceu, você acha às vezes que a pessoa ainda vai estar aqui. E aí o que eu sentei com eles, conversei, falei que o papai tinha virado uma estrelinha no céu, e a referência deles é o céu, sabe? Eles olham hoje para o céu e eles falam: o papai está no céu. Então, essa é a referência deles. O Miguel, um dia depois, teve uma febre de 39 graus, sabe? Emocional, não tinha nada.
nada físico, mas a gente tentando lidando de uma forma bem lúdica assim com eles, sabe? O céu, as estrelas, acompanhando, né, com o profissional, que eles fazem esse acompanhamento psicológico, né, juntamente com o que precisa. E hoje a referência deles é essa, sabe? Você também está fazendo algum tipo de acompanhamento psicológico, algum tipo de acompanhamento profissional? Então, logo quando aconteceu, eu falo que eu não tive muito tempo para poder procurar, embora seja muito necessário, né? Tinha muita coisa para ser resolvida, a questão deles me preocupava muito. Na época eu estava trabalhando fora, né? Eu estava trabalhando numa empresa, e aí eu tive que resolver tudo, e aí precisei. Eu tinha uma pessoa, né, que ficava com eles para mim, e aí eu comecei a pensar no assunto, mas aí você pensa assim, ah, eu vou dar conta, sabe? Não preciso por agora. É uma coisa que a gente acha que a gente dá conta de tudo, né? A gente quer abraçar o mundo. E aí eu não estava fazendo esse acompanhamento. Até que eu comecei a E outra perceber. coisa, né, Ana? E Oi? muitas vezes a gente prioriza os filhos, né? A gente acha que são Principalmente. só eles que precisam. E às vezes a É, gente se anula um pouquinho em detrimento disso. exatamente. A minha função era eles, sabe? E aí, até que um dia a psicóloga do Miguel, ela virou para mim e falou assim: Mas e você? Se você não estiver bem, como que você vai conseguir fazer com que eles fiquem bem? E foi aí quando eu comecei a Exatamente. perceber que eu emagreci muito, eu emagreci 12 quilos, então, nesse tempo, e aí eu falei assim, eu realmente acho que eu preciso de uma ajuda, né? Não vou dar conta sozinha. E aí eu procurei, né? Procurei, estou fazendo, na verdade, assim, é um acompanhamento que eu ainda estou fazendo, com uma assistente social, até que foi me proposto uma terapia em grupo. Eu não quis inicialmente, sabe? Eu acho que são coisas muito íntimas para fazer, mas faço esse acompanhamento com um profissional. Mas também me apeguei muito a Deus, sabe? Eu acho que a minha base, na verdade, foi essa. Logo Eu quando já ia... aconteceu. Oi? Não, eu já ia te perguntar se você acreditava em Deus e onde que a Sim. espiritualidade entrou para te dar essa força. Na verdade, em todos os momentos da minha vida, principalmente esses momentos mais difíceis, eu me apeguei a Deus, né? Embora não da forma como eu gostaria ainda, mas foi uma base, foi primordial, sabe? Isso foi, embora eu sei que nós precisamos e temos pessoas que são capacitadas para isso, que são psicólogos, psiquiatras, médicos, etc. Deus foi a minha base mesmo, ele é a minha base. Porque chegou momentos que eu falei assim, eu não vou dar conta, sabe? Eu não vou conseguir. Eu tenho 25 anos. Como que eu vou cuidar de uma casa, de dois filhos? Quem que vai ser a referência deles? Porque até então éramos nós dois, éramos eu e meu marido, né? Ele era um excelente pai, ele era um pai maravilhoso, ele era um pai muito presente. E aí você começa a questionar algumas coisas, e aí o tempo vai passando e Deus vai colocando pessoas nas nossas vidas para nos sustentar também. Ele usa. Na época, eu tinha uma babá, né, para os meninos, e ela foi muito além de só uma babá para eles, sabe? Ela cuidou de mim, ela chama Vitória, hoje ela não está com a gente mais. Mas, assim, eu vejo como Deus usou ela e usou várias outras pessoas para estar comigo e falar assim: olha, você não vai abaixar a cabeça. Você não pode abaixar a cabeça. E aí nisso aconteciam coisas que eu pensava: nossa, não vai dar certo. Financeiramente também falando, né? Como foi tudo de uma vez. E eu falava assim: o que eu vou fazer agora? Sabe? Às vezes eu mandava os meninos para a escola e voltava em casa e chorava e falava assim: eu vou fazer o que agora? Como que eu vou conseguir? Você, Hã? você saiu do emprego? Você falou que você Sim, estava sim. trabalhando, né?
E você saiu do Isso. emprego, então, para cuidar dele. Nós tínhamos uma empresa, né? Eu tenho ainda, na verdade, uma empresa de drinks, que já estava solidificada no mercado. No entanto, meu marido que fazia essa parte, né? Essa parte operacional da empresa era dele, na verdade, foi criada por ele, mas ela se solidificou com nós dois, assim, sabe? Nós juntamos e falamos assim, vamos fazer dar certo, e nós fizemos dar certo a empresa. E aí, Legal. mas aí eu precisava, eu estava nessa rotina de casa, só com o filho, com ele, eu não tinha uma rotina, eu falei assim, eu acho que eu vou trabalhar fora, vamos dizer assim, porque preciso de uma rotina, sabe? E aí eu estava no final da faculdade também, né? Já estava formando já, então acaba que eu formei, aí eu fiquei em casa e aí eu fui trabalhar. É, Então, essa parte da empresa mesmo era mais por ele, sabe? Era ele mesmo quem geria ela, vamos dizer assim, e eu ajudava muito, né, nisso. Mas aí não fazia sentido, eu precisei, né, que sair do emprego, porque os meus filhos precisavam de mim, precisam de mim. Não tem outra pessoa, ninguém vai cuidar deles melhor do que eu, né? E aí que entra o agir de Deus em tudo, porque ele foi fazendo com que as coisas tomassem rumos que aos nossos olhos não iria acontecer jamais, sabe? E aí vão aparecendo Sim. pessoas para te consolar, pessoas que às vezes não eram tão próximas a você, e Deus coloca para ser próxima, sabe? Até minha família, eu tive uma rede de apoio muito importante nesse momento. Uhum. Então, eu acredito que tudo foi um propósito de Deus. Como eu te falei, às vezes a gente questiona muitas coisas, mas tudo tem um propósito. E, Na hora embora que, seja muito duro, eu tento me apegar a isso hoje, sabe? quando a gente conversou, me chamou muita atenção e eu verbalizei para você que você não se fez de vítima. Em momento algum, você se vitimizou. E eu achei muito interessante que você falou uma frase que eu já ouvi aqui da mentora, da Grazi, que participou, e você falou também. Você não se questionava por quê. Por que comigo? Por que com meus filhos? E aí você tentou tirar um propósito. O que isso pode servir de aprendizado? Como que a gente pode evoluir com isso? Qual lição que eu posso tirar? Você pode explicar melhor pra gente isso? Claro. Quando eu falo que eu não me questionei, foi aquele tempo de ficar assim, só lamentando, sabe? Teve alguns momentos que eu ajoelhei e falei assim, por que com os meus filhos? Sabe? Sabe aquele momento que você pensa assim, nossa, tá tudo desabando, sabe? Só que aí, como eu te falei mais uma vez, foram usadas pessoas para me ajudar e para me apoiar. Só que aí, Grazi, a gente tem que entender que vai adiantar eu deitar na cama e ficar me lamentando? Vai trazer ele de volta? Não vai, Não vai. sabe? Não vai. E aí eu tenho eles, precisam de mim, tenho a minha casa, tenho a minha família. E uma frase que quando nós conversamos, eu falei com você: não pare. Existem pessoas que se inspiram em você. E com tudo isso, eu descobri a quantidade de pessoas que se inspiram em mim, sabe? Que tomou disso como uma lição mesmo, entende? Olha, Talvez se fosse ao contrário, não que ele não cuidaria bem, ele cuidaria muito bem dos meus filhos, dos nossos filhos, mas tem coisas que só mãe faz, né? E hoje eu entendo, e devido a essa maturidade que eu tive que criar e entender, e um dia me falaram assim, não adianta você se afundar em depressão também. Eu posso viver o meu luto, eu posso ter os meus momentos que tem dias que eu tô super, tem dias que eu só choro, sabe? Mas eu preciso estar forte, eu preciso ser forte, porque tem duas pessoas que precisam de mim e eles não entendem, sabe? Hoje eles não entendem. Então, entender que, embora foi algo repentino, a gente precisa tirar algo bom de tudo, né?
E que bom que eu tenho saúde, que bom que eu consegui ter uma base tão sólida, que bom que eu tive pessoas comigo, porque eu tive pessoas na época que eu não conseguia dormir, que minhas amigas mesmo trocavam para dormir comigo quando a babá dos meninos não podia ficar, elas trocavam o dia para poder dormir comigo e ficar comigo, sabe? E até hoje, assim, tem uma que o pessoal até brinca quando não vê a gente junta. Fala assim, ah, cadê Larissa? Sabe? Ela sabe, porque a gente só fica junto hoje. E assim, de rede mesmo, de a gente sair, ela me ajudar com os meninos sair, fora várias outras, obviamente, na madrinha de casamento, tem os meus amigos. Tiveram hoje, ele acabou de entrar na live, inclusive, pessoas que assim, eles sentem muita falta de uma figura masculina. Tem o meu pai, tem os avós paternos, que nós temos uma relação ótima, graças a Deus. Viaje para lá com os meninos, sabe? Mas tem pessoas que foram aproximando, pessoas aleatórias, que você fala assim, como que surgiu essa amizade, né? E a escola dos meninos também. Então, assim, foram surgindo situações, pessoas que eles são queridos por todos, sabe, Grazi? Então, assim, ao invés de eu reclamar, eu agradeço muito a Deus, muito, muito, por ter tantas pessoas que me amam e amam os meus filhos como se já se conhecesse há muito tempo, sabe? É muito gostoso, é muito gratificante mesmo. É, Ir, por exemplo, em alguma festa, em algum lugar, e todo mundo quer ficar perto, todo mundo quer ajudar, tem as professoras deles na escola, sabe? Eles são muito queridos por todos, sabe? Então eu tento A agradecer ao gente vê, máximo. é, a gente vê você falando assim com essa energia, sabe? Com essa convicção de que conseguiu extrair uma coisa positiva. E eu acho que isso é muito em função da gratidão. Ontem a gente teve a conversa aqui com a Elaine e ela, no final ela falou: a gente tem que ser grato em todas as circunstâncias. Até quando ela não é tão positiva, a gente tem que tirar alguma lição ali e ser grato a Deus por essa oportunidade. Então, talvez você nunca soubesse o seu valor, o valor dos meninos, né? Assim, essa dimensão que vocês estão alcançando. Não que a gente deseje que as pessoas passem por isso para perceber. Mas que Claro. bom que você ainda tem a sabedoria de conseguir perceber o amor e o carinho que vocês estão recebendo, né? E Sim. aí, eu queria pedir para você falar o seguinte, porque a gente está vendo sua força aqui, o seu encorajamento para defender os seus filhos, para protegê-los. Mas e a mulher? E a Ana? O que você está fazendo na vida? Como que você está É. tocando a sua vida? Então, durante esse tempo que foi com a psicóloga do Miguel, ela me falou, e você? Sabe? Porque foi um tempo que eu comecei a me fechar, mãe, Ana mãe, Ana mãe. E aí pessoas falaram, foi até minha chefe quando eu fazia estágio, sabe? Ela, Patrícia, ela falou comigo assim, ela também teve uma perda do marido dela quando ela estava grávida do filho. Então ela falou, o testemunho dela para mim foi algo que eu peguei bem pessoal assim, sabe? Que eu guardei para mim mesmo e falei assim, é a questão da inspiração em outras pessoas. E aí eu tava muito fechada na Ana mãe, na Ana que precisa dar conta dos filhos. E aí eu tive um start de pessoas falando assim, tem você. Você também tem vida. Você tem 25 anos, sabe? Foi aí que eu pensei, eu sou bacharel em direito, né? Como eu te falei anteriormente. E aí eu já tinha uma ideia, na verdade, de fazer psicologia antes, devido a algumas situações com os meus filhos. E isso hoje é algo que eu quero para minha vida, sabe? Eu quero seguir por esse caminho, por essa profissão. Tenho uma empresa ainda, na verdade, mas eu ainda estou tentando ajustar algumas coisas para retomar com ela, sabe? Porque, como eu te falei, quem conduzia ela era o Saulo, que era meu marido. Então, assim, brevemente tenho esperanças de estar lançando, né, um produto nosso. Em primeira mão, inclusive, que eu estou contando isso aqui. É, algumas coisas estão acontecendo, né? Primeiro, para a gente ver como que vai ser isso, como vai ser tomar,
Como eu te falei, nós já tínhamos um nome solidificado, então a minha preocupação é não queimar o nome da empresa. Preciso ainda conversar com alguns clientes, né, que foram, já tinha alguns eventos, mas a minha ideia é essa hoje, continuar com a empresa. Como eu te falei anteriormente, o que eu sempre peço a Deus e sempre pedi, desde quando aconteceu, eu quero ser uma mulher que levante outras mulheres, que inspiram outras mulheres, para, sabe, nos unirmos mesmo com isso. Tem várias formas de luto, né? Às vezes não necessariamente uma perda de um ente querido, no sentido de falecimento. E isso precisa ser trabalhado, né? Isso precisa ser Verdade. conversado e falado. Porque às vezes a gente deixa isso pra lá, né? Então hoje eu tento separar a minha vida Ana mãe e Ana mulher. É algo que assim eu tento fazer muito. Quando eu saio com os meus filhos, eu tô com eles. Então não tenho por como fazer, vamos deixar eles brincando aqui para outro lugar. Não, eu saio com eles, eu vou ficar com eles. E aí, quando eu preciso e quero sair, eu saio, deixo eles ou com a minha mãe, ou tem babá, então eu faço todo um cronograma para ficarem com eles durante o dia, para saber que eles vão ficar bem. E aí eu tenho a minha vida. E eu entendi que eu posso e devo ter ela, porque durante um tempo eu fiquei pensando, o que as pessoas vão falar agora, porque eu tô saindo, né? Porque eu estou vivendo. E aí eu falei, não, eu sei da mãe que eu sou e da mulher que eu sou. E esse é o meu desejo, sabe, Grazi? Eu tento manter a minha aparência boa, sabe? Eu gosto de me arrumar, gosto de sair, gosto de estar bem vestida. Procuro ir a lugares onde eu vou me sentir bem. E pretendo seguir brevemente, voltar, na verdade, né, com os meus estudos e fazer a minha faculdade de psicologia. Olha só, eu acho que isso que você falou é tão rico, eu não sei se você tem alcance disso. Para a gente se manter viva, a gente precisa disso, né? De projetos, de se sentir bem, de ter autoestima elevada. E eu não sei se consciente ou inconscientemente é isso que você está fazendo. E é por isso que quando a gente conversa com você, a gente sente uma vibração boa. Porque Que as pessoas bom. podiam estar pensando, nossa, vai conversar com essa menina, vai ser só depressão. Essa live vai ser um horror. Nesse aspecto, assim, né, de negativismo e tal. Nada disso. Você tá super alto astral, super bacana. Eu acho que primeiro a gratidão que você citou. Então, só de você ser grata, Deus está abençoando. A sua ambição, o seu projeto, você não estagnou. E repito, você não fez de vítima, né? Isso te move, isso te propulsiona para alcançar seus objetivos. Isso é fantástico. E assim, se eu tivesse uma palavra, né, se eu pudesse falar, o tempo passa, né? As coisas vão acomodar, pelo jeito já começa a aquietar. E aí, se você não toma esse tipo de postura, o tempo vai passar, você vai olhar para trás e falar assim: o que eu fiz? Fiquei É, deitada chorando porque as pessoas esperavam esse comportamento de mim. E eu achei fantástico você ter falado isso, porque isso é amadurecimento. Você já está amadurecida, né? A vida provocou isso para você. Porque quando a gente está muito preocupado com a opinião alheia, com julgamentos, a gente trava a nossa vida. A gente tem que viver em função da gente, não de outros. Não é verdade, isso? verdade. É Mesmo a gente. engraçado que você falando sobre a questão de gratidão, eu volto nisso. Tem uma amiga que ela me mandou ontem, esses dias para trás, ela mandou assim: é tão bonito ver o agir de Deus na sua vida. E eu falo que é tão ele mesmo, sabe, Graça? Porque assim, vou te falar que eu não tenho meus momentos de tristeza? Tenho, vários. Sim. Tem dias que eu só, sabe, que a saudade bate, os momentos que nós poderíamos viver vêm, sabe? E aí eu não me permitia ficar triste, hoje eu me permito, é um dia que eu quero só pra mim, entende? E aí vem o questionamento, será que eu vou conseguir? Será que os meus filhos vão se orgulhar de mim? Será que eles vão entender um dia que tem tanta coisa que acontece que é pro bem deles, sabe? Então eu tento ser uma pessoa positiva, sabe, das pessoas que estão ao meu redor. Porque às vezes tem pessoas que estão passando por alguns problemas,
vai jorrar seus problemas em cima dela. Ela precisa de um conforto. Então, assim, não, eu tento ser assim. Quando eu não sou, tenho pessoas que falam assim, Ana, cadê você? Pode parar, sabe? Te É, resgatam, né? sim, exatamente. Você tá lá no fundinho do poço, a pessoa vem, te puxa e fala assim, volta. Você precisa. A gente precisa de você. Então, eu tento ser o máximo possível positiva, mas não deixando de sair da realidade, porque não adianta maquiar algo, né? Uma fantasia, né? Se não for É verdadeiro, não faz sentido. É. E, verdade. e os seus filhos, eles sentem isso. Pode ter certeza que eles sentem Sim, e aí emanam isso também, né? Você tinha me sim. falado que essa live hoje era providencial, porque a gente está no mês de setembro. Você quer falar sobre o mês de setembro? É um mês que as pessoas começam na verdade, elas focam muito na questão do setembro amarelo, né? Embora eu acho que é algo que precisa ser falado todos os meses, todos os dias. Depressão é algo muito sério. E a pessoa, quando estar ao nosso lado, nem todas vão mostrar para você que ela está depressiva. Tem pessoas que saem, brincam, riem, e aí você nem imagina que isso aconteça. Então, quando eu falo quando você tem um cônjuge, né, e aí é uma pessoa que está muito próxima, a gente precisa ficar atento aos sinais que estão acontecendo, porque ainda que não sejam sinais muito claros, muito evidenciados, acontece. Algo que vai surgindo, talvez um sintoma físico, ou às vezes um afastamento, né? Às vezes a pessoa pode acontecer de não querer falar com você. Então, naquele momento, isso já é uma questão de maturidade e experiência, porque às vezes a pessoa quer conversar com você, mas aí você está agitado, está nervoso, você não quer conversar, e ela precisa conversar. Então fica como um alerta mesmo, Grazi, que a gente precisa olhar para o outro, Uhum. mas também precisamos olhar para nós, porque às vezes a gente também está nessa situação e não percebe. Então, ou então brinca com um amigo, isso é bobeira, isso é frescura, isso é falta de Deus, né? Subestima, né? Às vezes debocha. E aí acontece quando a gente menos espera. Né? Infelizmente, quando a gente menos espera. E nem todo mundo teve uma rede de apoio que eu tive, vamos dizer assim, nessa perda. Então, eu acho muito necessário focar, tem que ter, sim, uma campanha maior, como está tendo, mas é parar de falar, é frescura. Não adianta chegar na internet e postar um texto se quando seu amigo, principalmente homem, porque homem, infelizmente, tem isso de homem não pode chorar. Outro dia uma pessoa falou com o Miguel, falou assim, nossa, mas um homem desse tamanho, um rapaz desse tamanho não pode chorar? Eu falei pra pessoa, eu falei assim, ele pode chorar. Ele tem emoções como qualquer outra pessoa. Então ele pode chorar, independente dele ser homem ou mulher, para ficar mais atento. Às vezes as pessoas só precisam realmente de um sinal que você quer ajudar, para ela conseguir se abrir, para ela conseguir conversar. Nem todo mundo tem a mesma religião, né? Claro, mas nós precisamos nos apegar a Deus, né? Eu acho que, como eu te falei, se não fosse Ele, eu não estaria aqui hoje, eu não teria essa força para falar com outras pessoas disso. E nós precisamos sim enfatizar isso, Grazi. Eu acho muito sério. E também crianças, porque às vezes a criança também ela mostra algo e a gente acha que é uma birra, é pirraça, está sendo mal criado. E não é. Às vezes a criança está pedindo um socorro também, né? A gente precisa entender isso. Você foi muito clara, né? A gente tem que estar atento aos sinais, principalmente quem está mais próximo. E hoje em dia, ô Ana, eu acho que você vai concordar comigo, com tanto o uso da tecnologia, as pessoas tendem a se distanciar. Fisicamente elas estão próximas, mas essa sutileza de você perceber que tem um movimento que está diferente, que tem um comportamento diferente, às vezes é ignorado.
às vezes a gente não percebe. Então, principalmente para as mulheres que têm crianças, ficar atenta, observar, tirar um pouquinho a tecnologia da mão delas, socializar, porque também acho que é muito em função da não socialização das crianças que está gerando tanto distúrbio, tanta coisa negativa para um universo que é tão bom, quer ser criança, quer brincar, né? E então a gente está tomando o tempo deles, eles tomam o tempo deles com tecnologia, e isso não é positivo. Principalmente que a gente está saindo de 2 anos de pandemia, onde o convívio social foi restrito, foi restringido, e aí a gente precisa retomar isso. E isso afetou muito, né? Eu falo pelos meus filhos mesmo, eles brincam que são crianças de pandemia, né? Então, assim, tem muitas crianças que têm um atraso, algo também devido a isso, porque não socializava, não tinha outras crianças, não brincavam. Os meus filhos são adeptos a telas, desenhos, mas aí o que para ajudar? Porque não dou conta. A logística aí é cabulosa. Não, tem para conseguir fazer alguma coisa, às vezes eu preciso colocar, né? E aí, só que aí você precisa procurar qual desenho que vai ajudar, porque não adianta também colocar avulso. Você precisa colocar algo que vai ajudá-los, né? Então exatamente, que vai agregar algo. E assim, são coisas que tem muitos. Assim como tem os ruins, tem os bons. Né? Então, nós precisamos realmente ficar atento aos sinais. E começa desde cedo. A gente acha que não, mas eu percebo, assim, por exemplo, nos meus filhos, que eles demonstram para mim quando eles não estão felizes. Outro dia mesmo a Valentina virou para mim e falou assim: mamãe, eu tô triste. Aí eu fui sentar e conversar com ela para entender por que ela estava triste. Mas aí o Miguel já tem uma outra peculiaridade. Ele quando ele tá mais triste, ele fica mais quietinho. Ele me abraça, ele é muito grudado comigo. Então, são coisas que a gente precisa ficar muito atentos. E passa, porque assim, às vezes, Grazi, não é nem que a gente não está percebendo, mas a correria do dia a dia, esse automático que a gente fica, a gente não consegue entender e perceber o que está acontecendo com os nossos filhos, né? Mas porque são crianças e não falam, mas aí tem toda uma fase, né? Até chegar no adulto. Que Verdade. Então, e às vezes é tão importante isso, dessa primeira fase, que é até a assistente social lá da escola do Miguel, da Valentina que fala. Os primeiros anos de vida da criança é como construir uma casa, né? É a base disso. E é aí, porque quando chega lá na frente, eles são adultos, eles não vão inibir o que eles estão sentindo, eles não vão deixar de falar o que eles estão sentindo, eles não vão deixar de ajudar quando ele perceber que tem uma outra criança que talvez foi criada de uma outra forma, ouvindo isso, que homem não pode chorar, né? Eles vão conseguir entender e ajudar também. Então, é muito importante esse primeiro momento. A gente já teve algumas terapeutas aqui e elas falaram exatamente isso, que esses primeiros anos que forma que vai desencadear o adulto, né? Vai formar o adulto que vai influenciar nas crenças, na personalidade. Então, a gente está atento, tentar fazer o máximo que a gente puder dentro do nosso discernimento, porque a gente não sabe tudo também. Às vezes a gente faz uma coisa achando que tá legal e não tá, né? Tô achando legal que você está falando psicóloga, assistente social. Isso tudo é da escola deles que você está tendo esse suporte? Então, o Miguel, ele já fazia um acompanhamento, que chama Faenol aqui, com TO, com fono, sabe? Ele tem um atraso de fala, a Valentina também, e algumas outras coisas que estão sendo avaliadas. Mas eu tive na escola deles um suporte muito grande com isso, sabe? Com a preocupação que eles tiveram com eles, sabe? Então, tem o pessoal, né, lá da FENOL que são extremamente preocupados com todos, né, as crianças, mas com eles, porque foi um caso específico, né, que aconteceu, então eles fazem um acompanhamento mais semanal. Então, eu tive essa rede de apoio, tanto de principalmente com profissionais, porque como você falou, eu fico nervosa? Claro, às vezes a gente grita sem querer com a criança, às vezes, como que eu também fui tentar procurar ajuda? Eu tava ficando muito nervosa, muito, assim, sabe? O meu nervosismo estava passando para eles.
E aí eles pensam, o que que aconteceu? Por que que a minha mãe tá assim, né? Então, eu fui procurar, fui conversar com a psicóloga deles, conversei, né? Tiveram algumas situações que aconteceram na escola, em questão de adaptação. Então, eles são muito presentes, assim, em relação a tudo que acontece com eles lá, sabe? É, Uhum. foram muito solícitos com a nossa família mesmo. Eu acho muito importante. A gente não pode ignorar quem tá para poder nos ajudar, né? Porque são pessoas capacitadas para isso. O ponto de Claro. vista deles é totalmente diferente do nosso. Né? Então, inclusive, assim, o ponto de vista pedagógico é diferente do ponto de vista dos psicólogos e tudo mais. E o meu também, porque às vezes são coisas que não conseguia pensar que poderia ser feito, e aí nessas conversas vai se abrindo um leque mesmo, né? Para conversar. Como você falou, a gente não sabe tudo. Eu ainda estou aqui nessa caminhada com eles, tento fazer o meu melhor, eu crio eles da forma que eu acho que precisa ser feito, né? Tem os avós que tentam, de certa forma, também, né? Ajudam, tentam, mas assim, ajudam muito também, mas eu crio eles da minha forma, sabe? Da forma que eu acho Quando que é pertinente. você é muito jovem, você falou que tem 25. Se eles vão fazer 4, então você teve com 21 anos. Já foi muito Foi, nova, né? foi. E assim, esse susto de gêmeos, porque cuidar de um é difícil, imagina dois. Aí tem essa situação que aconteceu e a gente não tem manual. A mãe, ela vai descobrir como é ser mãe na jornada. É depois que ela tem um Sim, filho que ela vai descobrir. Então, assim, se eu pudesse dar um conselho, não se cobre, sabe? Respeite mesmo seu instinto, o que seu coração pedir, porque se fosse perfeitinho, se tivesse uma cartilha, ninguém erraria. Mas só faz parte, inclusive, da evolução sua e deles, esse aprendizado, essa vivência para fluir, eu lembro que né? quando eles nasceram, eu não sa- a moça me perguntou assim: você já deu banho? Né, de criança? Eu falei: não, eles ficaram internados, né? Eles ficaram 16 dias na incubadora para ganhar peso. E aí eu falei, não, e Saulo também não. Então, assim, porque éramos nós dois, a gente estávamos presentes, né? Eu tive alta porque meu parto foi muito tranquilo, embora eu tenha ficado um tempo internada, meu parto foi normal, foi super tranquilo, saiu tudo bem, graças a Deus. Mas aí eles ficaram para poder ganhar peso. E aí ela falou comigo, eu falei assim, não, e aí eu pensei, eu falei assim, gente, nasce filho e nasce uma mãe. Porque aí você deixa de ser só mulher e nasce uma mãe. Então, assim, nós dois éramos muito. Ele na época tinha 28, eu tinha 21. Então, assim, era tudo muito novo, mas aí a mãe dele veio para poder ajudar, a minha mãe também, sabe? Mas aí tem coisa. Aí, um belo dia, todo mundo saiu de casa, foram fazer compra, e eu fiquei com os dois sozinha. Eu falei assim, ele vai fazer o quê agora? Que Sabe? Eu loucura. falei assim, o que que eu faço? Se eles, assim, eles sempre dormiram super bem, sempre tiveram rotina de sono, mas É aí uma nesse dia, primeira vez. e É pela sempre a primeira. primeira vez. Aí você, opa, e agora? É. Mas vai Mas assim, deu fluindo. super certo, sabe? Graças a Deus, eles são muito bonzinhos, eles são extremamente bonzinhos. Eles têm a fase deles de correr, de brincar, de gritar, de fazer pirraça, Eles são mas eles são crianças. eles são muito bonzinhos. Eles são, eu falo que Deus, assim, já tinha preparado tudo pra mim, sabe? Tudo. Porque agora eles estavam dormindo, coloquei eles pra dormir, eram 7 horas da noite, e aí Olha que vai bom. agora. Muito bom dormir 7 horas. Porque o sono também é super produtivo, assim, para eles, né? Eles têm que recuperar a energia e tal. Eles sempre tiveram. Agora, Eles assim, sempre tiveram. muito importante isso que você falou, e eu lembrei, a gente não pode esquecer que eles são crianças, né? Sim. Então, eles são levados mesmo, eles vão aprontar, eles vão brincar, eles vão falar mentira. Isso faz parte, até para eles desenvolverem. Teve um dia que uma convidada nossa aqui, agora me fugiu quem foi, ela falou o seguinte, que às vezes a criança está na mesa, aí entorna o copo com suco. Menino, presta atenção, você não pode fazer isso. Você acha que foi por querer? Ele pegou o copo e virou. Foi. A mão está crescendo, perdeu noção do espaço.
Então, até essa sensibilidade a mãe costuma ter, mas depois que ela já brigou algumas vezes, né? Não, depois que já gritou, por que ele derramou o soco? Depois, depois que já gritou, você já falou, você já esperneou com a É. criança, a criança te olha assim, e aí, mas aí já foi. Mas aí é o que eu te falei. Às vezes a gente cobra tanto da criança e a gente não tem que esperar que ela faça algo só porque nós queremos, né? É. Não é assim. E aí eu Até que, tento, vou te falar que eu tento fazer isso, tô tentando. Mas tem dia que é difícil. né? A gente tem que respirar, contar até 1000 para poder É, tentar levar. e assim, como a gente estava falando em relação à mulher, para eu poder sair, por exemplo, eu estava saindo só à noite, depois que já estavam dormindo. Aí um dia eu falei assim, nossa, mas e aí? Eles vão ficar à mercê disso? Só quando eles estiverem dormindo? E se um dia eu realmente precisar sair, né? E aí tô tentando tirar essa bolha deles, sabe? Para eu conseguir viver isso tudo, né? De uma forma mais leve, vamos dizer assim. Mas E tem esse ajudado. comportamento, esse comportamento que você tem é compreensível porque eles ainda estão bem pequenos. Eles, igual você falou, que eles vão fazer 4 anos agora. E a tendência daqui para frente cada vez mais e diminuindo essa dependência. Então, assim, fica tranquila, vai caminhar bem. Você vai ver que você vai ficar assim, poxa, eles nem sentem minha falta. Mas Da escola nem lembra. tchau, mãe! O Miguel ainda fica. Às vezes ele fala que não quer ir, às vezes ele gruda na minha perna, mas vai. Assim, tem a tia Léo, que ele é apaixonado com a tia Léo, e tem outro rapaz que chama o João, ele é apaixonado, então ele vai, sabe? É. Olha só, você falou que você quer fazer psicologia e que você tem um projeto de ajudar mulheres. Que Sim. sentido que você quer ajudar? Como que você acha que você pode contribuir? O que você acha que as mulheres precisam e que você pode oportunizar a elas? Essa ideia da psicologia surgiu quando eu estava na faculdade ainda. Eu tive uma matéria chamada Psicologia do Direito. Apaixonei por ela. Apaixonei. Era algo que me chama muita atenção. E aí isso veio ao longo desse tempo todo. Foi bem no iniciozinho. Então, inclusive, o TCC eu comecei a fazer ele sobre isso também. E aí, quando o Miguel e a Valentina tinham 1 ano e pouquinho, mais ou menos, aconteceram algumas coisas que nós precisamos de um psicólogo infantil e nós ainda não sabíamos da Faenol. Então, nós tentamos pelo plano de saúde, por convênio. Foi bem difícil, sabe, Gats? Foi muito difícil. Eu falei assim, eu vou fazer... Já tinha esse desejo no meu coração de fazer psicologia. Falei, vou fazer psicologia e vou para a área de criança. Só que aí, né, não adianta fazermos planos se a última palavra vem de Deus. Aconteceu tudo isso. E isso só acendeu mais no meu coração. E aí eu pedi a Deus, eu falei assim, Deus, eu só quero ser uma mulher que vá incentivar outras mulheres, que vai fazer com que as mulheres cresçam. Eu acho que ainda existe muito tabu em relação à mulher, sabe? São coisas que às vezes vai acontecendo, por exemplo, a mulher tá casada com filho e tudo, a mulher tem que dar conta de tudo, a mulher tem que ser o erro vai todo para cima da mulher, né? Às vezes uma coisa que me matava, sabe o que era a pessoa falar assim, mas o Saulo te ajuda com as crianças? Falei, Não é não, ajuda. ele faz o papel dele de pai, de marido, de uma pessoa que está dentro de casa, e ele fazia mesmo, sabe? Mas ele não ajudava. Então, assim, com tudo isso que aconteceu, eu acho, Deus colocou isso no meu coração, que eu posso ajudar. Eu acho que a gente precisa dar o nosso testemunho, né? Na verdade, de entender e falar assim, olha, você precisa ser forte. Isso é ok. Mas você não precisa ser forte o tempo todo sozinha. Você tem pessoas que vão estar com você, que quer te ajudar, porque não é a mesma coisa você conversar com uma amiga e com seu marido, né? Tem coisas que você se sente mais à vontade para conversar com outra mulher, porque é outra mulher que vai te entender. Ou às vezes você tem um melhor amigo. Eu tenho vários amigos. Inclusive, eu acho que eu tenho mais amigos homens do que mulheres.
Mas você precisa entender que vai ter coisas que só uma outra mulher pode te entender e conseguir se expressar, né, de uma forma melhor, vamos dizer assim. E esse é o meu desejo, é o que eu peço a Deus todos os dias. Uma vez eu falei assim, eu caio, mas eu vou cair, vou levantar e vou levantar mais forte, e comigo vão levantar mais 10 mulheres. E esse é o meu desejo, é o que eu tento fazer hoje. É engraçado que você está falando isso, o que está me chamando a atenção é o seguinte: quando a gente precisa tomar uma decisão, quando a gente precisa se decidir mesmo, às vezes a gente pensa muito e não são todas as mulheres, mas algumas. Elas têm a habilidade de observar alguma mulher que já passou por aquela situação para tentar acertar a decisão, ter a decisão mais assertiva. E eu acho que é muito difícil a gente chegar na outra mulher. Por exemplo, você passou por essa situação. Talvez alguma mulher que está nos assistindo também ficou viúva. Ou ela está te ouvindo hoje e pode acontecer daqui uns dias, daqui um tempo, e ela lembrar de você. Mas eu acho difícil essa mulher ter a coragem de se aproximar de você para te pedir uma sugestão, uma orientação, um conselho. Ela pode sentir que ela está sendo invasiva, ela pode sentir que você não vai acolhê-la. Então, a partir do momento que você abre, que você permite, eu quero ajudar, eu quero contribuir, eu quero compartilhar minhas vivências, não só nesse caso, eu estou falando porque é o que a gente está tratando hoje. Como criar filhos gêmeos pequenos, sozinha. Porque tem mulheres que não estão viúva, está divorciada. Tem mulheres Sim, que o são mães luto, solteiras. né? São várias formas de luto. Você citou isso, né? Então, a partir do momento que a mulher se abre para ser solidária à outra e elas não se compararem como rivais, a gente tem muito a crescer. Os homens, eles são mais cúmplices, eles são mais amigos. Eu não sinto isso com as mulheres. Verdade. Tá alcançando? Sim. E aí, assim, se você se disponibiliza, eu quero ajudar, eu estou disposta. Esse canal aqui é um canal para isso. As mulheres que quiserem participar, eu estou aberta, eu recebo. Incrível, incrível. Essa proposta que você vem trazendo, eu achei sensacional. E só te interrompendo, e foi exatamente a minha confirmação para o que eu tanto pedia para Deus. Eu quero ser uma mulher que levanta outras mulheres. Então, através de mim, e aí eu conheci você através de Madu, que eu vi a live dela com você. Então, as coisas vão se criando, vão se conectando. Mas é o que você acabou de falar. Você deu o espaço, você abriu esse espaço para que possamos, né, conversar e, como você falou, às vezes outras mulheres que estão vendo também queiram, né, falar sobre isso. E aí foi onde eu queria chegar. Que talvez a gente não precise esperar a outra nos procurar. Só da gente abrir a boca, só da gente falar, só da gente se expor, porque isso aqui é uma exposição. A gente já pode estar contribuindo para pessoas anônimas. A gente não sabe até onde essa mensagem está chegando, né? Até Verdade. onde vai. Talvez uma pessoa que está assistindo vai entender que essa mensagem serve para uma amiga, serve para uma conhecida, vai encaminhar. Então, o nosso alcance ele pode ser muito além do que os nossos olhos estão vendo aqui, de pessoas É o que eu te participando. falei aquela hora. É uma frase que eu amo. Não pare. Você pode estar inspirando pessoas que você nem imagina. E assim, eu recebo mensagens, Grazi, inclusive de homens, sabe? Falando sobre isso mesmo, falando sobre isso tudo que aconteceu. E o que você falou em relação a mulheres é uma questão de cobrança, parece ser muito clichê, mas tem uma cobrança maior em cima da mulher. Isso é inevitável, né? Por exemplo, se as pessoas ficam me questionando, às vezes eu vou, não questionando, mas falar, uma hora ou outra você vai encontrar alguém, você vai se casar de novo, não sei o quê. Isso vai acontecer, eu sei que isso vai acontecer. Mas já vai com aquele peso, sabe? Ah, mas você tem que tomar cuidado por N fatores. E sim, eu preciso tomar cuidado por N fatores, né? Eu tenho 2 filhos. Mas não precisa cobrar, não precisa falar isso com uma cobrança. Só porque eu sou mulher.
entende? Ou às vezes a pessoa tá me vendo saindo e fala assim, nossa, mas ela tá saindo, tá com 2 filhos? Com quem que tá as crianças? Sabe? Porque tem isso. Às vezes a pessoa não fala com você, mas no olhar dela você vê, sabe? E O aí, nossa, mas julgamento. tá saindo? Todo dia sai, ou todo final de semana, ou não sei o quê. Às vezes a pessoa nem sabe o que que tá acontecendo, né? E tem essa cobrança em cima é muito chato. É muito chato. É isso. Agora, eu acho que você está super bem. Você está demonstrando um vigor, uma força muito, muito positiva. É só alertar para aquilo que você falou, talvez você está colocando uma capa de super mulher e Uhum. quando você, na verdade, precisa olhar para você. Não deixe de se olhar, né? Olha só, nosso tempo está acabando. Hum. Tem mais alguma coisa que a gente não falou que você queria falar? Tem algum recado que você queria deixar para as mulheres? Não, eu quero. Meu perfil é privado, mas eu quero falar aqui das suas seguidoras, ou até mesmo dos meus, quem quiser conversar, quem quiser se abrir ou perguntar, desde, né, que tem pessoas que querem saber das coisas, Ser né? Do invasivo, não, né? Me mundo. ajuda aí. Por favor. Mas é isso que eu tô passando hoje, é o que eu tô vivendo hoje, nesse momento. Agora você falar, olha, hoje nessa live eu estou bem, estou feliz, estava ansiosa, Que mas bom. não quer dizer que eu não sinta, não quer dizer que eu não sofra, não quer dizer que eu não chore. E tá tudo bem sentir isso, né? Você não Independente pode de qual esquecer. seja o luto. Você não pode esquecer que existe uma mulher aí, né? Sim, não podemos Você esquecer. E até mesmo homens que estão vendo, tá tudo bem chorar, tá tudo bem ficar triste, tá tudo bem demonstrar. A gente está numa geração de golpe, né? A gente fica brincando muito com isso, inclusive eu com minhas amigas, de não pode demonstrar que é emocionado. Tá tudo bem, gente, demonstrar. Sejam verdadeiros com as pessoas, tenham sentimentos verdadeiros. E eu não falo só de relacionamento amoroso, mas de amizade mesmo, né? Nós precisamos ter compaixão com as outras pessoas e ser sinceros com elas, não é mesmo? Quando a gente age assim, parece que é uma energia tão gostosa que flui, né? Sim, A gente nunca tinha se visto, a gente nunca tinha se falado, a gente conversou hoje, primeira vez. é E verdade. gerou uma sinergia muito positiva, de Que respeito, bom. né? De cumplicidade. Conta comigo, te apoio, você me apoia. Acabou que a gente não falou da sua empresa, quais são os planos, você está com a empresa, você quer divulgar, quer Então, a dividir. empresa, na verdade, é algo que eu ainda tô, porque eu vou relançar ela, né? Porque Ah, agora é uma nova direção, vamos dizer assim, né? Eu ainda estou analisando algumas coisas. Espero que possamos fazer uma próxima live quando tiver tudo ok, ótimo, vamos fazer. né? Contar as novidades, contar como que está sendo os planos, os projetos. Ainda são projetos que estão no papel, mas brevemente nós vamos conversar e eu vou te falar melhor sobre a Up Drinks Bartenders, que é o nome da empresa. Que legal. Você consegue entender o tanto que é encorajador sua fala? Você consegue perceber isso? Não percebia. Mas aí, de tanto as pessoas ficarem falando, eu falei assim, realmente eu devo ter alguma, não sei, alguma fala minha deve impactar na vida de alguém. Eu É. espero que positivamente. Super, super. E aquilo que a gente conversou. Tenha planos mesmo, tenha objetivos maiores, que aí você vai levar a vida com autoestima, com leveza, porque você precisa viver. Você é muito jovem ainda, muito bonita e tem os dois filhos, né? Tem um dos nenenzinhos. Isso aí. Tentamos, né, Grazi? A gente tenta viver. A autoestima tem dia que tá péssima, né? Tem dia que a Não gente se fala, cobre. nossa, e agora, né? Eu não vou olhar no É. espelho hoje. Não, mas não se cobre. Tem uma humana aí com um coração lindo. E é isso que você tem que valorizar. É isso que você tem que reconhecer. Tá bom? Obrigada. Gostou? Adorei falar com você. Que bom. Eu quero te agradecer a confiança e estar aqui falando para você não sabe quem. Não é um ato que qualquer pessoa aceita. Não é um movimento simples.
esse movimento, ele vai gerar repercussão na sua vida. Pode aguardar que você vai receber Desculpa. feedback e que novos projetos surjam, que você viva com essa alegria, encorajando sempre seus filhos. Muita saúde para você, porque Ó, no final da live eu choro, ó. Mas é isso que eu queria te desejar, tá bom? Muito sucesso Eu para que você. agradeço. As portas das nossas lives estão abertas. Quando você quiser vir falar da sua empresa, é só você fazer contato, a gente faz de Obrigada. novo. Eu que Foi um agradeço prazer. pelo espaço, Grazi. Seu trabalho é lindo, lindo mesmo. Me senti muito acolhida por você. E você também nos inspira muito, muito. É muito. Você tá. É o seu tempo, sabe? Você está colocando o seu rosto aí, né? A sua vida, conversando e abrindo para pessoas que, assim como eu, talvez precisavam realmente falar. Não é fácil, eu sei que não é. Eu tô aqui hoje, nesse tempo, já tô nervosa, chorando. Imagino você, né? Então, que Deus possa continuar te abençoando muito, que possamos ter projetos, alguns projetos juntas. Ótimo, gostei. Isso aí. Bom, Obrigada. pessoal, agradeço quem participou da live, quem vai assistir depois, quem ficou até agora. Hoje a gente conversou com a Ana, que foi uma verdadeira aula de sabedoria, de, de... Me foge palavras, Ana, para falar desse seu encorajamento, de verdade. E Obrigada. que eu tô aqui até emocionada também, sinceramente, que não é simples. Mas só para agradecer o pessoal e amanhã a gente está de volta. Obrigada, Ana. Obrigada a Um você. beijo. Até mais. Um beijo. Tchau. Tchau.